Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino. No Ninho 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante pra gente. E a gente vai começar o nosso plantão tricolor de hoje com a entrevista coletiva de Felipe Freitas, treinador do nosso time feminino. Ele falou um pouco sobre essa estreia, né? O Bahia vai começar a jogar no Campeonato Brasileiro, vai começar de uma vez por todas o alto nível da temporada de 2026. Vamos ver aí o que foi dito por ele. Entrevista coletiva com o técnico Felipe Freitas. Felipe, as primeiras perguntas são de João Luiz e Sival Anjos. Mais uma vez, uma estreia em competição nacional contra o Cruzeiro. Como mudada está a equipe em relação ao time do ano passado e quais são as expectativas para esse ano? Aonde o time pode chegar? Boa tarde. Vou começar pelas expectativas. A gente vem trabalhando no Bahia com planejamento de médio e longo prazo. E as expectativas elas são as mesmas que foram lá desde o início. Um crescimento que vai ser cada vez maior, evidentemente cada vez com mais responsabilidade e com constância. A gente busca uma solidez do futebol baiano dentro do cenário nacional. Então o Bahia se consagrou para o acesso, após isso se manteve na Série A, disputando em cima, e a nossa ideia é permanecer em cima cada vez mais alto. Sua primeira pergunta, por gentileza, pode repetir? Quais são as expectativas? Já falou? E onde esse time pode chegar? O limite sempre é o céu, né? A gente vai com os pés bem, com humildade, pesando firme em cada degrau. Mas o ano passado a gente já conclui como o terceiro do Brasil na Copa do Brasil, entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é um norteador para a gente. Evidentemente, a competição vem se tornando mais difícil, ela tem agora mais equipes, quantitativo de viagens, entre outros. Eu acredito que a gente espera minimamente subir os degraus que nós conquistamos no ano passado, buscar chegar em finais, é isso que a gente tem trabalhado para fazer. Sempre com muita humildade, evidentemente. Samara Figueiredo pergunta. A CBS anunciou mais transmissões, premiações maiores e novas garantias às atletas. Como você avalia esse avanço para o futebol feminino? São avanços necessários, Samara. A gente precisa de visibilidade, a gente precisa também de um fomento financeiro para que não aconteçam desigualdades, e elas tendem a acontecer. Então, em campeonatos anteriores, nós vimos algumas equipes com algumas dificuldades de manter seu elenco, isso ainda é triste. E além desses investimentos, algumas outras iniciativas são necessárias. Eu acho que agora, já que nós temos maior cobertura televisiva, acredito que jogos em horários mais atrativos para que nós levemos mais públicos aos estádios, alguns tipos de parcerias publicitárias para que movimente mais o cenário do futebol feminino e essa parte financeira, para que os clubes busquem cada vez mais autossuficiência. É importante também que haja uma análise em relação a regras, e eu não sei se essa é a parte, mas nós tivemos equipes não disputando a Série A e aí outras acabaram assumindo. Eu acho que a gente tem que preocupar-se com isso para que não aconteça mais, que as equipes que subam tenham condições de dar sequência, aquelas que desçam respeite todo o processo e se desenvolva novamente, mas eu acho que um próximo foco é esse. Já subimos, agora nós temos 18 clubes, então isso é bem importante, é um quantitativo maior de jogos, e também num futuro próximo a gente tentar estudar a ideia de campeonato ser ida e volta. Eu acho que são alguns pontos, mas foram bons passos dados pela CBF, que a gente continua evoluindo assim. Tá aí, rapaziada, uma parte da entrevista coletiva de Felipe Freitas, sempre muito esclarecedora e com esse viés importantíssimo, né, de desenvolvimento, evolução e direitos mais justos, né, mais equilibrados para o futebol feminino, tá? Tomara que tenhamos aí mais um ano próspero e muito bom para o nosso time feminino, que tem recebido bons investimentos. Vamos falar sobre marcas, né? O Bahia não só está invicto na temporada, como é o time que tem mais gols marcados, são 24 gols feitos até aqui. E temos aí em segundo lugar o empate entre Atlético Paranaense, Grêmio e Chape, né? Atlético Paranaense venceu o Santos
por 2-1 e assumiu aí essa segunda colocação com 21 gols em 10 jogos, mas chama atenção o Bahia, mesmo utilizando o time principal apenas 4 vezes, né, no jogo contra o Barcelona de Ilhéus e nos 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, conseguindo chegar a essa marca de 24 gols marcados. Chama a atenção e mostra como há uma consistência nesse trabalho. Fábio Mota, olha ele aí, apareceu a Margarida, falou sobre essa situação da BID e chamou atenção, porque segundo ele, a BID, que está negociando com o Bahia, que hoje já faz parte do City Futebol Group, está patrocinando o Manchester City, e está próximo de um acordo com o Esquadrão Segundo, informou Pedro Santos Sá, já procurou supostamente o Vitória da Bahia. E ele fala o seguinte, ó: há 2 anos a BID procura o Vitória, mas nunca fez uma proposta concreta para o clube. Acho um absurdo porque a BID tem fábrica aqui na Bahia, conta com isenção do governo do estado e vai patrocinar o Corinthians. Não é justo oferecer ao Vitória 10% do que será investido no Corinthians. Reconheço que o Corinthians tem torcida maior, mas a do Vitória não apresenta 10% da deles. Rapaz, eu acho que apresenta menos ainda, tá? O Vitória negou a proposta recebida e está aberto a retomar as negociações desde que seja apresentada uma proposta respeitosa ao clube. Ele já expôs a marca de maneira completamente desnecessária e ainda trouxe um paralelo completamente desconexo da realidade, né? Mas enfim. O Bahia Notícias apurou que a proposta feita pela montadora ao Vitória foi a mesma oferecida ao Sport Clube Bahia. Fábio Mota seguiu afirmando que a situação chega a ser desrespeitosa com o povo da Bahia e citou as dificuldades financeiras e logísticas enfrentadas pelos clubes nordestinos em comparação com a equipe do Sul e Sudeste. Por se tratar de uma empresa com fábrica na Bahia, o dirigente apontou que havia uma expectativa de reconhecimento. Tá aí o que traz a matéria do BNews. Vamos aguardar, né? Acho que o Bahia, no final das contas, mesmo que não seja diretamente através do patrocínio, vai ser melhor remunerado nessa situação, mas é engraçado trazer como o Fábio Mota expõe o caso, né? Vamos aguardar aí. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?